Então, eu quero dar as boas-vindas a vocês duas, em primeiro lugar, e agradecer por essa disposição de estar aqui com a gente mais uma vez, né? Ah, tá. Então, eu sou a Marta, eu moro em Curitiba, nasci em Curitiba. Minha profissão, eu tenho uma empresa, né, no ramo têxtil, e eu fiz até alguns apanhados aqui, né, dos comentários que eu vi no vídeo da Denise. E antes de comentar sobre qualquer coisa, eu sempre gosto, inclusive quando me fazem perguntas, eu nunca tenho uma resposta objetiva, né? Porque para mim sempre cabe um depende pelo meio. Então, eu gosto de um lema da teosofia que é: não existe religião superior à verdade, né? E essa verdade, a verdade última, ela só pode ser obtida depois através de um sentimento, e o sentimento tem que ser consciente, né? Porque todas as verdades que nós supomos ser as verdades, elas sempre são mutáveis e questionáveis, né? Mesmo a Uhum. verdade científica, ela é mutável. Então, eu não tenho pretensão alguma de passar para os outros aquilo que seja a verdade absoluta, porque na minha compreensão ela não existe, né? Todas as verdades são subjetivas. Então, minha proposta é para que a gente reflita, né? Para devagar mesmo. Certo, tudo bem. E Denise, quer se apresentar? Então, assim, eu sou a Denise Medeiros, eu sou astróloga de Porto Alegre, e hoje estamos aqui, vamos ter uma conversa, um debate, vamos ver os diversos pontos, e vamos tentar chegar a um acordo comum, mas como a Marta falou, é muito difícil totalmente concordar com o outro, porque existe uma diversidade, existe um foco, existe um modo de olhar. Então, isso é o mais bonito, isso que a gente tem que aproveitar. É tão bonito ver o irmão se expressando, falando o que está pensando, e é nessa linha que a gente vai seguir. É verdade, é. A gente não está querendo convencer ninguém de nenhuma verdade, porque a gente jamais teria essa pretensão, a gente não tem religião, não tem crença para impor ou querer conquistar. A gente está expondo aqui as nossas experiências, nossos pensamentos, para somar com os outros e, quem sabe, né, a gente avança muito juntos, né? Porque sozinho a gente não avança muito. Mas eu mesmo sou o mais privilegiado, porque depois que eu criei esse canal, aí eu entro em contato com muita gente, com muitas experiências, né? Não só vocês que fazem os relatos, mas as pessoas que entram para debater nos comentários também têm muitas experiências. Então, é muito enriquecedor, né? Bom, então eu vou começar com a primeira pergunta que foi feita por uma inscrita no canal chamada Renata Perim, para Denise. Ela disse assim: eu peço para a astróloga comentar sobre a conjunção que ocorreu esse ano e quando astrologicamente teremos condições mais favoráveis. Eu não sou astrólogo, não sei nem o que é conjunção, mas se você puder explicar e responder essa pergunta. Sim. Uma conjunção é uma união de dois ou mais planetas, tá? Quando é só dois, a gente chama conjunção. Quando é mais que isso, quando é 3, 4, 5, a gente vai chamar um estelium, que eles formam no céu. Então, agora, o que ela está se referindo é que a gente está com uma conjunção no céu, né, de Plutão com Júpiter, né? Quando eu avaliei essa conjunção no ano passado e eu comecei a acompanhar essa crise toda, né, eu não imaginava que tudo isso ia ser deflagrado por um vírus. Pelos planetas envolvidos, eu imaginava que era um vulcão. E hoje, casualmente, o Krakatoa entrou em erupção fortíssima, que vai desencadear agora. Então, essas erupções vão culminar lá em dezembro, né, pela astrologia.
porque quando esses dois planetas se uniram, é quando ia dar essa erupção de abril, né? Mas também vivendo esse contexto todo da epidemia, da pandemia, né? Seria quando iria surgir as curas, as vacinas ou qualquer coisa. E é realmente o que a gente tem visto uns dias para cá. Tem se falado mais no tratamento, vamos tratar com isso, um descobrindo na Austrália uma coisa, outro em Israel outra, outro em Cuba. Então, iria ter um movimento maior. Porque essa conjunção, o que ela vai fazer? Ela é uma conjunção que ela está no signo de Capricórnio. Então, a gente reuniu aqui, há um tempinho atrás, aí no começo do ano, a gente reuniu o Júpiter, o Plutão, né? O Júpiter é o grande bonzinho do zodíaco. É aquele planeta que aumenta tudo, que doa, que protege, né? É o grande pai, né? No bom sentido, é o padrinho, né? Plutão já é um cara mais invocado, ele é o regente dos vulcões. Ele é o último planeta, ele é o menorzinho, então a gente tem o maior de todos e o menor, olha que interessante. Né? No mesmo signo, que o signo que eles estão vai ser o cenário daquilo que vai acontecer. E Capricórnio fala de poder. Capricórnio é o poder. É onde tu vai encontrar o teu sucesso pessoal. Então, ele trata da economia, que é exatamente tudo que está sendo afetado, né? Então, agora a gente tinha Saturno que estava junto também. Saturno, ele é como se fosse o colhedor do karma. Plutão depura e Saturno organiza. Como vai ser dali para diante? O que não está certo? O que a gente vai ter que cortar? E a gente vai ter que entrar numa disciplina. Então, agora ele deu uma fugidinha, ele está em Aquário, mas ele vai retrogradar de novo para Capricórnio e vai se unir de novo com esses outros dois que ainda estão lá, porque Plutão tem um trânsito muito lento. Para ter uma ideia, esse aspecto ele acontece assim mais ou menos em 500 anos. Plutão junto Júpiter em Capricórnio. Então, é muito importante a nível mundial, a nível histórico, né? Então, vamos dizer assim, não acredito que vá continuar esse sofrimento, porque agora está acontecendo muita ansiedade, muito medo, muito pânico. Vai baixar essa poeira, a gente vai se acostumar a viver nessa crise, porque a gente não tem saída. Como a gente não pode sair de casa se for ao vírus, que é até proibido por lei, a mesma coisa vai acontecer porque a gente vai ter que se disciplinar. Muita disciplina. Muita coisa vai mudar. Então, ainda temos um bom período para ficar no banquinho, pensando, para a hora que sair, que a professora dizer pode sair do banquinho, a gente poder curtir a vida do jeito que tem que ser. Né? Então, assim, é Renata, né? Perguntou? O nome dela é Renata. Renata, isso. Então, Renata, é assim, tem chances boas de acontecer coisas bem interessantes. A gente vai entrar com Trígono, com Vênus, que Vênus é o planeta do amor, das coisas boas. Então, isso vai ser uma ajuda, vai ter uma ajuda de alguma coisa. E o mais interessante para dizer para as pessoas, o Brasil vai levantar. Ele vai levantar. O Brasil, ele tem, no mapa natal dele, ele já tem muito forte isso, de nunca ficar na situação totalmente perdida. Nós sempre conseguimos levantar. Tá certo que, assim, nós somos uma potência, mas tá mal lapidada, né? Mas agora, com tudo isso que está acontecendo, e depois que passar, a gente vai conseguir. Os mesmos que estão mais apavorados, mais desesperados, porque estão perdendo negócios, ou os mesmos outros que estão envolvidos dentro da epidemia mais, né,
Mas a gente tem que pensar assim, ter mais tranquilidade, porque os vírus é que tornaram a nossa a evolução dentro do que é hoje. Foram os vírus que foram moldando o nosso DNA. Então, de certa forma, nós vamos ficar mais fortes, inevitavelmente, por tantas perdas que há, mas vamos ficar mais fortes como civilização. Obrigado, Denise, por você, apesar de, né, dizer que está coerente tudo isso que está acontecendo, a dificuldade que a gente está passando, mas você traz aí alguma luz no fim do túnel e nos estimula com essa esperança de que as coisas vão melhorar, que os resultados finais serão positivos, né? Obrigado. A gente pode aprofundar um pouco isso daqui a pouco, mas vamos passar aqui para a segunda pergunta, que essa foi elaborada por mim mesmo, para Marta. E a pergunta é o seguinte: o mundo, bem ou mal, seguia o seu caminho rumo a um determinado destino. O vírus corona se atravessou no caminho e pediu a palavra. O que você acha que está acontecendo com o mundo? Olha, a percepção que eu tenho é de que nada é criado aqui, né? Então, assim, tirando essa questão de, o vírus foi criado em laboratórios e morcegos, deixando fora tudo isso, né? O que que eu entendo? Que nós criamos tudo o que existe aqui. Porque o que está na matéria, ele é criado primeiro na imaginação. Desde uma fechadura ou uma caneta, primeiro é imaginado, para depois se materializar. O que acontece com as doenças? As doenças não são criadas no nível material, elas são criadas no nível extrafísico. O vírus é a mesma coisa. Então, eu entendo que existe um manuseio disso, claro que existe um manuseio, porque uma caneta, apesar dela ser criada primeiro na imaginação, ela precisou de um manuseio para ser materializada, obviamente. Mas alguém pensou isso. Então, eu acredito que a própria humanidade, com um efeito depurativo, vai criando seus próprios vírus e as próprias doenças para que isso venha nos trazer uma dor e, mediante essa dor, a gente tenha um aprendizado. Por quê? Muito se diz, né, de que, inclusive no mundo corporativo, fala muito disso, né, aprenda com seus erros, mas é muito melhor aprender com os erros dos outros. Ok, só que, se você for analisar, por outro lado, que não existem os outros, né, afinal, tudo que existe somos nós, né, somos todos um, não é o que se diz? Então, se não existem os outros e o vírus está aí afetando a todos, é porque precisa ser sublimado coletivamente. Então, muitas vezes a gente não aprende quando está tudo bem. Então, enquanto que não tem um vírus para chacoalhar a humanidade e dizer assim, pare de assistir BBB e vai buscar o sentido da tua vida, porque cada um tem o seu sentido para a vida. O sentido da vida não é igual para todo mundo. E por que as pessoas não vão atrás disso? Porque as distrações são muito mais confortáveis, né? Muito mais cômodo você maratonar uma série da Netflix do que você pegar um livro de sabedoria bórea, hiperbórea e descobrir quais são as razões de estar aqui, de onde a gente veio, o que está fazendo, para onde está indo, né? Então é muito mais fácil maratonar uma série do Netflix. Então o que acontece? De tempos em tempos, o universo se organiza para mostrar para a gente que alguma coisa precisa ser feita. O que tem que ser feito? Entrar para nós mesmos, né? Não só para dentro de casa, como para dentro da nossa própria casa, porque não existe nada fora. Tudo que existe fora é a nossa projeção mental. Então, se a gente consegue fazer essa quarentena de consciência, a gente consegue voltar para dentro. Eu acho que nesse momento é um momento em que nunca estivemos tão preocupados com a vida. O que vamos fazer dela, se a gente vai viver, se a gente vai morrer, e embora muitos saibam, né, que a morte não existe, que o que existe é apenas a falência da matéria, mas as pessoas têm medo. Agora, o medo não é ruim, o medo é instintivo.
Sem o medo, a gente não preserva a vida, né? Que nos foi dada com tanta maestria, porque houve um exército de intenções para que a gente conseguisse, né, condensar e vir para essa matéria. Então, se a gente precisa manter essa vida, é o medo que faz com que a gente mantenha. Agora, a coragem não é a ausência do medo, né? A coragem é a ação apesar do medo. Então, o medo tem, mas o que a gente vai fazer com o medo? Então, o que importa não é o que fazem conosco, mas o que nós fazemos com aquilo que nos fizeram. Então, eu acho assim que essa pandemia, seja lá ela real ou não, tenha exageros ou não, tenha interesses políticos nela, porque eu tenho certeza de que há, né? E não é só político, porque está tudo interligado. Então, é política, é religião, economia, não tem como separar um de outro. Está tudo interligado. E para poder entender isso, tem que mergulhar na geopolítica, no religiosismo, em tudo que você pode imaginar para se poder ter uma compreensão e diminuir esse medo, né? Então, eu acho que esse vírus, sim, nós o criamos. Nós todos, a humanidade inteira, porque é uma forma de sublimar todos aqueles problemas que a gente vai jogando, todo aquele lixo que a gente vai jogando para baixo do tapete. Chega um momento em que fala assim, esse tapete não comporta mais esse lixo, vamos faxinar? Eu acho que é isso. Certo. Eu pergunto a Denise, né? Denise falou, complementando, né, isso que Marta estava falando, se Denise quiser complementar, ela estava falando de um banquinho, né, que é como se a humanidade estivesse sentada de castigo no banquinho para pensar. Banquinho, né? Do pensamento. Você quer falar alguma coisa sobre isso, complementar? Eu assim, olhando já, ainda pela luz da astrologia, tá? Por aqui dá para se notar que tem uma manipulação. A história toda sempre foi muito mentirosa, né? Sempre foi contado a história conforme aquela pessoa que estava contando se beneficiava. Muita coisa foi escondida. Uhum. E agora não vai ser diferente. Para a gente saber o que aconteceu, a gente vai ter que esperar o que vai cair nos livros de história desse tempo. O que é que vão contar? E aí a gente vai poder confrontar. Dizer, não, mas isso não era assim. A gente está tendo lei marcial para prender pessoas em casa. Está sendo feitos, quer dizer, soa como um teste até quando a gente consegue ter o controle, né? Não nós, né? Eles, né? Sobre nós. Então, isso é uma questão perigosa que pode estar passando desapercebido pelas pessoas, né? Como a Marta estava falando, tem muita coisa, é um vírus, como estão chamando, vírus político, porque, na verdade, ele está, coitado, sendo manipulado de toda forma, que nem os próprios cientistas vão saber, não, mas peraí, como é que ele se comporta no calor, como é que se comporta no inverno, porque está sendo muito manipulado, claro, eles vão ter os próprios bancos de dados, né, mas realmente se pensar um pouquinho além, né, eu digo isso assim, se não for uma pessoa muito viciada no BBB, e pensar um pouquinho além, ela já vai ver que tem alguma coisa mal contada. Exato. Eu até tinha lido ali alguns comentários e eu assisti o teu relato, Denise, e eu achei incrível, concordei com tudo, e aí eu comecei a pensar, mas espera lá, por que tem esses comentários, tipo, os haters ali, né, tinha uns ali que estão completamente assim, revoltados, eu falei, caramba, deixa eu ver se eu entendo isso, porque como que eu concordei com o relato dela, entendi tudo o que ela disse, e ao mesmo tempo eu estou entendendo o que essa pessoa está querendo dizer nesse comentário, então é um paradoxo, por quê? Está tudo certo? Está. Eu concordo com você e entendo o teu lado de dizer que está tudo do jeito que deveria estar. Porém, não tem como a gente negar que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Mas o que está certo e o que está errado? Assim, se a gente olhar no nível macro, está tudo certo. Mas se a gente olhar no nível micro, está errado. Por quê? Não tem como a gente negar que a gente vive num sistema de controle, né? Então,
caramba, e o que fazer com essa informação? De que sim, tá tudo certo no nível macro, mas no nível micro tem alguma coisa errada acontecendo, e a vontade, e eu gostaria muito de estar errada, de dizer assim, não, vai dar tudo certo, vai vir um ET que vai despencar aqui, vai carregar os bonzinhos para um lado e os malzinhos. Só que, infelizmente, o que eu percebo é que não é desse jeito. Essa salvação, ela é em nível individual, e que é a consciência que vai promover isso, né? E que chega na hora de escolher para onde que a gente vai quando atravessa dessa vida para lá, não é igual para todo mundo, e cada um tem uma experiência singular, e que é a consciência do momento em que a pessoa está desencarnando que vai dizer para ela quem que ela vai ver, se é Buda, ou se é Jesus, ou se é Alá, ou sei lá quem, né, em quem que ela acredita. Então, é a consciência, o nível subconsciente que vai determinar para onde esse ser, essa energia, né, que desencarna vai. Então, é muito mais profundo, é muito mais complexo, né? Então, esse paradoxo que a gente precisa, né, desmembrar e falar, uau, o que fazer? Verdade. Bom, eu percebo o seguinte, que existem muitas forças, muitas energias envolvidas. Denise falou na parte mais humana, né, da questão política, da dominação que os donos do mundo, né, pensam que podem fazer e tentam fazer com aquela certeza de que nada vai interferir. Mas existe o outro fator que as pessoas desprezam, que é a inteligência, né, do universo, né, que é a inteligência do planeta Terra. A Terra, no meu entender, na minha avaliação, é um ser vivo. E é um ser vivo que tem, inclusive, uma consciência. E ele deixa que a gente evolua em cima dele, mas quando chega num determinado ponto, basta um pequeno gesto dele para colocar tudo a perder, todas as nossas pretensões, né, todos os nossos sonhos, planos. Então, eu queria, já que a última pergunta foi feita a Denise, perguntar a Marta, o que é que você acha, Marta? Existe um raciocínio que se chama dialético, que é quando você junta uma coisa com seu oposto, né? Digamos que aqui tem a humanidade com sua ignorância e com sua pretensão de poder dominar o mundo, e aqui tem o mundo, o próprio mundo, o planeta. E essas duas forças, de repente, elas estão se confrontando agora, nesse momento, com essa pandemia, né? Porque enquanto os homens fazem seus planos, seus projetos, e seguem com sua economia, sua cultura e sua sociedade para um lado, vem um vírus e dá um rasteiro em todo mundo, né? O que é que você acha que vai resultar dessa interação, que seria o que a dialética chama de síntese, uma síntese entre as pretensões e os planos humanos e as reações do planeta, e talvez tentando entender para onde o planeta está querendo nos levar? O que é que você acha que pode acontecer aí dessa interação? Bom, eu acho que tudo acontece por um único objetivo, que é o da evolução. Se formos analisar no nível micro, o que está acontecendo de errado? Quem está achando que está errado, né? Ah, não, a humanidade está achando que está errado. Ok, mas quem é a humanidade? Nós somos tudo o que existe. Então, se fôssemos formigas, para as formigas, nós, os humanos, somos carrascos. Porque nós vamos lá, nós desmanchamos o formigueiro, acabamos com a raça delas, porque nós queremos construir uma casa lá, né? Para nós, os nossos programadores, vamos dizer assim, eles são carrascos, porque eles fazem experiências conosco, né? Então, eles são maus? Agora, se perguntar para o gado que a gente bota na panela, nós somos maus para eles. Mas você se considera mal? Eu não me considero má por comer carne.
né? Apesar de que eu não como carne, né? Faz um bom tempo que eu não como, não gosto de carne, não porque eu acho errado. Não tem nada de errado com quem é onívoro. Mas o que eu acho é o seguinte, eu não me consideraria má por comer carne. No entanto, eu estou matando uma vaca para comer, né? Então, quer dizer, o que estão fazendo conosco, né? Os donos do mundo, os donos do poder, eles estão fazendo o que conosco? Eles estão fazendo experiência conosco. Eles são maus por isso? Mas quem determina se eles são bons ou maus? Por quê? Se nessa nossa tridimensionalidade existe a dualidade e fora dela não existe, então não existe o bem e o mal. Se não existe o bem e o mal, quem determina o que está certo e o que está errado? O que está acontecendo conosco? Quem pode determinar? O que me parece é que existe um único poder, que ele não é nem bem nem mal, ele está acima disso, e que, para ele, tudo o que acontece está alheio às intenções dele. Ele está se experienciando na matéria. E para ele, se tem uma formiguinha sendo morta porque alguém quer construir uma casa no lugar do formigueiro, ou se tem uma humanidade sendo dizimada por interesse, talvez, de alguma outra hierarquia superior, para ele é tudo igual. É isso que eu entendo. Uhum. Mas o objetivo é para evolução, porque a consciência existe em todos os níveis, seja no nível mineral, vegetal, animal, hominal, e vai subindo. Eu acho que não tem como fugir disso. A consciência, ela existe, só em diferentes níveis. Uhum. Bem, aí eu vou fazer agora uma outra pergunta a Denise, que ela pode responder a pergunta, e se quiser também complementar o que Marta falou, pode também, fique à vontade, né? A pergunta é o seguinte: eu sei que todos os eventos do nosso planeta e na história dos homens estão interrelacionados e encadeados. A pergunta, então, é o seguinte: de acordo com os astros, a pandemia é um evento com início, meio, fim em si mesmo, essa pandemia do vírus, ou faz parte de algo maior que, segundo os astros, estaria apenas começando? E o que seria esse algo maior que poderia estar começando, se é que existe, de acordo com os astros? Sim, existe porque nós estamos entrando na era de Aquário, né? Que seria uma era onde a gente aprende a fraternidade, o amor ao próximo, o amor incondicional. Mas realmente, se tu for ver pelo que está acontecendo com a nossa civilização, né? É como eu falei, a nossa civilização ela é insustentável. Ela não se sustenta. Uhum. Basta cair os satélites, nós acabamos. Basta não ter luz elétrica, nós acabamos. Mesmo é inviável ao nosso estilo de vida, né? Então, isso vai ter que ter um fim. Esse costume da nossa civilização de viver nesse sistema vai ter que ter um fim. E isso agora é o começo dessa grande transformação. Esse vírus, se ele foi plantado ou se não foi plantado, se é alguma coisa maior que está por trás, vinda do controle, isso com o tempo a gente vai saber exatamente. Que tem um processo todo acontecendo, isso é inegável. E as pessoas me perguntam, quando é que o mundo vai voltar a ser o que era? Jamais. Ele vai estar em cada vez mais transformação. Quando Urano entrou em Touro, isso há um tempo atrás, eu falei, olha, o dinheiro vai acabar, o dinheiro da maneira que a gente conhece não vai mais existir. Então, eu disse, vai ser tudo ou virtual, mas dinheiro mesmo vai sumir. E realmente, cada vez mais as operações são feitas virtualmente. Mas agora a gente vai ter um outro efeito desse vírus que vai favorecer a implantação de um outro sistema de controle e de troca, que é o chip. É mais prático, é mais higiênico e é mais fácil o controle.
todos usando chip. Olha que coisa maravilhosa que a gente fez para você. E isso também favorece ao controle. A cada vez nós estarmos mais controlados e sem as nossas vontades atendidas, porque, claro, o que está acontecendo? Aqui no Brasil, a gente está sentindo muito tudo o que está acontecendo. Mas se a gente for num país como a Dinamarca, que é um país mais evoluído, todo mundo está em casa quieto porque o governo não está pagando para eles ficar em casa. Então, tudo vai da onde tu tá, o nível da evolução que tu tá vivendo, né? Acredito, num país como a África, vai ser muito pior do que está sendo aqui para nós no Brasil, mas isso tudo faz parte da evolução. Ninguém está no lugar errado na hora errada. Aí a gente vem com aquilo que a gente aprendeu, né, Marta? Que tá tudo certo, né? Exato. Não é porque está errado e eu não vou conseguir mudar que tá. Não, tem coisas que eu não vou conseguir fazer. Eu tenho que me conformar, porque existem os limites, existem as leis. Então, o que está se iniciando é uma grande transformação. E só resta a cada um seguir e se transformar individualmente. É disso que a gente precisa. Para se libertar realmente, criar um sistema onde todos vão ser respeitados, a gente precisa de um despertar individual. Ninguém pode terceirizar nada. Aquilo tudo tem que partir de dentro de si mesmo. É isso que eu penso. Realmente, a gente percebe que, inexoravelmente, a gente está caminhando tecnologicamente para uma situação que vai ser muito fácil controlar toda a humanidade, né? E a gente sente isso e, como você disse, ela vai sendo imposto como uma necessidade. Por exemplo, agora, para o governo pagar um valor, né, pagar um valor indenizatório por conta das pessoas estarem em casa, elas tiveram que baixar um aplicativo. E o que esse aplicativo pedir vai ser dado. O que ele disser, eu quero permissão para isso, vai ser dado. E vem aí a tecnologia 5G, né, que é muito mais poderosa. Eu não entendo nada, mas ouço falar que ela é muito mais poderosa e vai dar condições de se criar máquinas muito mais potentes e invasivas, né, para a nossa vida. Então, vai se configurando uma situação que, quando algum desses homens aí poderosos tomar as rédeas da humanidade, ele vai ter um instrumento que ele quiser para fazer o domínio, né? Infelizmente, a gente sente isso. Mas eu queria encaminhar para a Marta uma pergunta, um pouco com base nisso que a gente vinha falando, considerando esse vírus não como uma coisa má, como o senso comum identifica ele como algo que tem que ser combatido de qualquer jeito, né? As pessoas, os políticos, fazem todas as manobras para neutralizar a ação do vírus, para que tudo continue como estava caminhando, para que a economia seja preservada naqueles moldes que ela vinha sendo encaminhada, né? Para que a religião não mude e continue naqueles moldes. Tudo tem que continuar como estava. Esse é o esforço que os políticos e os religiosos fazem. Os médicos combatem o vírus como se todo mundo quisesse que o vírus saísse da frente, deixasse de existir. Mas o vírus tem uma missão a cumprir, né? Ele não veio à toa. Eu acho, inclusive, que ele é o protagonista, né, de tudo isso que está acontecendo. Aí eu pergunto a você, olhando o vírus por esse ponto de vista, de que forma você por acaso está percebendo que ele está nos ensinando algumas coisas, por exemplo, sobre nossa... a gente imagina que haja diferença entre as pessoas, né? A rainha da Inglaterra e um favelado aqui no Brasil são completamente diferentes. Níveis, né, de hierarquia, de sociedade, mas para esse vírus, de que forma você acha que ele pode nos ensinar essa questão desse conceito de igualdade, de unidade entre as pessoas? Por exemplo, só para complementar, todas as experiências da EQM, inclusive
a de Denise ficou muito claro isso. Quando chega do outro lado, a pessoa percebe que é um com tudo, o que vai completamente de encontro a essa concepção de que existe diferença entre a gente. Será que o vírus não está querendo nos ensinar isso também? Então, eu acredito assim que tudo o que tem de negativo tem a igual carga de positividade. Assim como tudo que tem de positivo tem igual carga de negatividade. Então, se o vírus, por um lado, ele é negativo porque está chacoalhando as nossas estruturas, ele com certeza tem um lado positivo. A questão da economia, ela não vai nunca mais ser a mesma coisa, né? Eu até, em 2018, eu comecei um projeto para a criação de alguns cursos, e cursos gratuitos, inclusive, porque eu percebia que muita coisa estava mudando, não era para melhor, no sentido do desejo, né, da maioria, de que as coisas, de que a gente comece a caminhar em nuvens de algodão cor-de-rosa. Isso não, na minha visão, isso não ia acontecer. E eu comecei a programar esses cursos, porque eu percebi assim, caramba, tem como ajudar, né? Você enxergando na frente, você consegue prever algumas coisas. Só que daí acabou que nesse período, justamente nesse período, a economia aqueceu, turbinou o meu negócio, né, o meu trabalho, e acabou que o meu projeto ficou meio de lado. Mas nesse período eu fiz um e-book, inclusive ele dá para baixar, depois eu mando o link para você, se você quiser disponibilizar para os assinantes. E nesse e-book eu falo justamente sobre isso, porque embora eu seja libertária e defenda o livre mercado e as liberdades individuais, eu tenho consciência de que o sistema atual, ele não é saudável. Porque uns têm de mais, enquanto que outros têm de menos, né? E alguma coisa tinha que ser feita para que isso se reorganizasse. Então, o que eu entendo é o seguinte, a própria humanidade não tem ainda a maturidade para decidir pela liberdade. A humanidade não está ainda buscando a emancipação. Ela está buscando a segurança e proteção. E quem promove essa segurança e proteção? É um lado. Normalmente, você vê isso nos governos totalitários, que são os governos mais à esquerda. Então, o que eles promovem? Uma igualdade. Muito embora essa igualdade, em todas as experiências que a gente observou, essa igualdade, ela nivelou por baixo, tá? Porque ainda assim concentra a riqueza na mão de muito poucos. Então, ela elimina uma parcela que tem ali pelo meio da sociedade, que seria a que estava gerando empregos, etc. E tal. Ela vai eliminando essa parcela e vai pegando esse dinheiro e jogando para os poucos, para a elite dominadora. E aí nivela tudo por baixo. Ok, mas está mantendo, né? Tem a proteção, tem um certo nível de segurança e sobrevivência. A humanidade que iria decidir pela liberdade é aquela que tem que se emancipar, ser um indivíduo consciente de que não existe ninguém como salvador. O salvador dele é ele mesmo. Este ser vai se salvar. Então, este ser quer a liberdade. Isso estaria mais à direita, digamos assim, no nível, na compreensão política, estaria à direita. Porque o que é a direita? É a direita capitalista, opressora, que sai tratorando por cima de todo mundo e quer lucrar e faturar e tal, e tal. Esse é o cara que quer ser livre. Só que essa liberdade também precisa ter um limite, porque a minha liberdade e o meu direito terminam onde começa o do outro, né? E as pessoas não têm todas a mesma oportunidade. Então, isso sim, eu acredito que vai mudar. O capitalismo precisa mudar. Por quê? Senão, não haverá evolução. E enquanto que a humanidade não tiver a empatia, o altruísmo de se doar, de entender que tem alguém ali que não tem nada para comer, enquanto que ele tem milhões guardados e ele vive de renda, ele é um rentista, que ele não precisa fazer nada para viver pelos próximos 20, 30 anos, ou até tem uns que conseguem sustentar as próximas 4 gerações, né? Enquanto que tem um ali, do outro lado da rua, que não tem o que vai comer amanhã. Né? Então, eu acho que isso sim vai mudar. E esse vírus, né, veio justamente para
ajudar nesse processo, porque de tempos em tempos o universo se organiza, se dá uma chacoalhada para misturar aquele açúcar que está no fundo, né? Precisa redistribuir isso, porque senão uns ficam muito doce e outros ficam no amargo, né? Então essa coisa precisa se reorganizar. O que eu vejo para um futuro até bem próximo é que as pessoas deixarão de dar tanto valor ao dinheiro porque elas estão percebendo que o dinheiro que elas têm não salva a vida. Então, o que elas vão ter que fazer? Descobrir o sentido delas estarem aqui. Porque o dinheiro não atravessa do lado de lá. O dinheiro fica aqui. Aí, quando a gente atravessa para lá, a gente fala, meu Deus, o que eu fiz? Né? Cadê meu dinheiro? Não veio junto e agora? Então, isso vai ser revisto. Porque se o objetivo é evoluir, a gente vai ter que levar em consideração aquela parte onde diz buscar as coisas do reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? É buscar a reconexão com a nossa fonte. Porque a partir dessa reconexão a gente não tem mais medo. A gente entende que a hora que sai daqui para lá, as coisas daqui não vão. A gente vai na nossa essência, na nossa energia pura. O resto vai ficar aqui. Então, para que se preocupar com o que está aqui? Né? Então, eu acredito que seja dessa forma. Nunca mais nós teremos o mesmo sistema econômico, nós nunca mais teremos o mesmo sistema religioso, inclusive. As religiões estão simplesmente sendo implodidas. Por quê? Cadê o Deus que salva essas pessoas? Né? Cadê? Então, elas vão lá, elas pagam o dízimo, elas se submetem a todo tipo de tortura psicológica, de controle mental, para ter como retorno uma proteção. E essa proteção elas não estão vendo, porque elas estão perdendo seus familiares, elas estão com medo. Então, assim, pelos frutos se conhece a árvore. Se você for uma pessoa totalmente amedrontada, desesperada, correndo de um lado para o outro, porque não sabe o que fazer da vida, porque não vai ter dinheiro para comer amanhã, porque estavam perdendo a família para o vírus, essa pessoa está desesperada, cadê esse Deus? Né? Então, cadê os frutos dessa árvore? Os frutos dessa árvore é o medo, é o desespero. Então, é um chamado à reflexão. A gente pode, então, enxergar esse vírus como se fosse um professor de artes marciais, por exemplo. Eu quando era mais jovem, eu praticava, por um tempo, pratiquei o karatê, né? E o professor dava um golpe e a gente tinha que se defender, se esquivar, porque senão aquele golpe batia e machucava. Quer dizer, o vírus ele ensina dessa forma, a gente se defendendo dele, né, a gente termina aprendendo a lição que ele quer ensinar, né? É interessante. Denise, quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu achei muito interessante a colocação da Marta nesse sentido de quem está por trás, né, de tudo, que tipo de pessoa, que tipo de ação ela é capaz de tomar, né? Então, a gente se pensar no patriarca dos Rockefeller, que morreu agora há pouco, com quase 100 anos, depois de 9 transplantes de coração. 9 transplantes, nossa. Sim, porque ele disse que era a única maneira que ele se sentia novo, de novo, era botando um coração novo. Aí, eu te pergunto, da onde saía tanto coração jovem e saudável para colocar numa pessoa dessa idade? Então, é esse tipo de pessoa que está por trás de tudo. Uhum. Então, vocês... É só parar e pensar o que a gente pode esperar. Qual é o tipo de proteção que o sistema vai te dar? Se o sistema é essas pessoas. Pessoas que fazem transplante de coração, provavelmente vindo de pessoas jovens e saudáveis, porque, se não me engano, tinha um limite de idade os corações. Parece que era em torno de 19, 20 anos. Quem eram esses doadores para doar para um idoso, para ele simplesmente se sentir mais forte e dominar a morte? Acabou morrendo. Eu não sabia desse detalhe, que ele trocava de coração como quem tomava um fortificante. Nossa. Uhum. Então, o que vale um coração para uma pessoa assim? É na mão dessa gente que isso tudo está.
Mas se a gente dependesse deles, estava meio complicado. Olha, tem uma pergunta aqui para a Denise, que foi feita por foi Adriano. Adriano, ele é assinante lá do nosso canal, inscrito no canal, né? Ele perguntou assim: Denise, você acredita que todas as pessoas que já desencarnaram por causa do coronavírus tiveram a mesma experiência agradável que você teve na sua EQM? Ele é Adriano, também aí do Rio Grande do Sul. Olha, Adriano, eu imagino, pela conclusão que eu cheguei até hoje, que sim. Agora, já me contaram que tiveram experiências ruins, né? Mas isso independe da maneira que tu morre, sabe? A passagem, a sensação boa, tudo, não tem. Isso é só o veículo. Vamos supor, tu precisa fazer uma comida, tu vai usar uma panela. Independe da panela que tu vai usar. A comida vai ficar pronta. Entende? Então, não vejo o porquê que claro que daí tem muitas teorias nas religiões, né, nas religiões kardecistas, que é um desencarne coletivo, vão todos juntos. Mas é que partindo da experiência que eu tive e do que é o valor da individualidade, realmente não importa se tu morre durante uma epidemia ou se tu morre de um assalto, não modifica nada. É verdade. O resultado da nossa saída desse plano é totalmente individual, né? Acho que Marta tinha falado alguma coisa sobre isso, assim, dependendo do espírito, da energia que a pessoa tem quando vai para o outro lado, é o que ela vai encontrar lá, né? Está relacionado com essa energia que a pessoa já carrega em si mesma, né? Exato. Então varia muito, né? De caso a caso. Tem algumas perguntas aqui. Assim, a pergunta seria: o que é que esse vírus tem a nos ensinar sobre a impermanência? Então, eu acho que esse vírus, especificamente, eu acho que ele é só uma palhinha. E a impressão que eu tenho é essa, que ele é só uma palhinha do que está por vir. Porque se a gente for analisar, daqui a uns dias a gente vai perceber que o vírus em si não foi nada tão relevante. O que veio junto com ele é que vai ser relevante. Aí, a partir dessa relevância do entorno desse vírus é que vai causar muito mais coisa. E esse mais coisas que está vindo é justamente a lei da compensação, que tudo que sobe uma hora desce, tudo que tem de bom vai ter a parte ruim, que é o balanço, né? É o pêndulo do relógio, que hora tá para a direita, hora tá para a esquerda. Não tem como. Agora, o que nós temos que fazer? Entender que a saída de tudo isso não é aqui. A gente não vai encontrar uma saída aqui. Porque a gente fica buscando uma solução, né? A gente fica buscando uma solução aqui, no nível material. E os cenários são vários. Até, inclusive, na física quântica tem a experiência lá da dupla fenda, né? De que tudo está no campo das probabilidades. Né? A forma como o elétron se comporta depende do olhar do observador. O que nós estamos fazendo para alterar? Né? E ainda existe a teoria do centésimo macaco, porque se ela realmente funciona, uma massa crítica que se forme tem a capacidade de mudar uma realidade coletiva rapidamente. Então, o que nós vamos fazer a partir daí? Vamos tentar retomar o que tínhamos ou vamos fazer uma coisa nova? Né? Então, vai haver essa massa crítica consciente o suficiente para criar uma nova realidade e que ela seja melhor e mais evoluída do que a que tínhamos? Essa é a questão. Então, tudo está no campo das probabilidades. Tudo é possível, as possibilidades são infinitas, mas o que nós vamos fazer com isso? Inclusive, até uma coisa que eu vi que você comentou
no vídeo da Denise a respeito da unidade, né? E de a gente ficar de discutir política ou não discutir política, como não ofender o outro, né? Sendo que o outro sou eu. Mas então eu acho assim, tá? Eu acho que o fato de não estarmos discutindo política suficientemente é o que nos traz as grandes opressões, dos grandes em cima de nós. Por quê? Quando a gente não entende o que está sendo passado para a gente e a gente aceita e não questiona, a gente está simplesmente deixando para lá, né? Tipo, tudo bem, o que vier, veio. Então é por isso que nós estamos nesse caos. É por isso que estamos sendo dominados, porque nós nos recusamos a questionar, a discutir, nos recusamos de nos expor aquilo que está nos incomodando. Então, assim, como decidir isso? Eu não quero ofender meus parentes porque eu sou Lula livre, eu não quero ofender porque eu sou bolsominion. Ok, o que nós temos que fazer? Escolher aquilo que corresponde aos nossos valores. Por exemplo, os meus valores são... eu quero ser protegido, eu quero ter segurança. Ok, vai mais à esquerda. Não, eu quero ser livre, eu quero ter minha liberdade, eu quero ter minha casa, eu quero ficar rico. Ok, vai mais à direita. Não, eu não quero escolher lado nenhum, eu quero ficar no meio. Não tem problema nenhum. Mas se eu quiser escolher um lado e não sei qual lado escolher, vai ler Karl Marx, vai ler todos os livros que você queira ler de esquerda, mas leia também von Mises. Porque assim, você não pode ter um parâmetro. Não tem como você ser de direita sem ler o que Karl Marx escreveu e Escola de Frankfurt. Não tem como. E também não tem como você ser de esquerda sem você entender o que o maluco do Olavo de Carvalho fala. Entende? Não tem como ser de esquerda sem entender von Mises, sem entender o capitalismo. Essa é a grande questão. Então a gente vê muita briga, a gente vê muita gente discutindo por coisas que elas não entendem o que elas estão discutindo. E qual é a forma de entender? É mergulhar. É mergulhar, porque sempre que a gente mergulha, a gente percebe que a toca do coelho é muito mais funda. E para a gente escolher um lado, tem que ver os dois lados. Não quer escolher lado nenhum? Beleza, vai no equilíbrio. Mas é importante que isso seja discutido, porque o envolvimento do cidadão no meio em que ele vive faz toda a diferença. Inclusive, na minha opinião, todos nós, como cidadãos, deveríamos saber de cor a Constituição Federal. Tá? Porque aí nós seríamos juízes. Né? Nós não ficaríamos à mercê de quem está nos julgando e dizendo o que nós devemos ou não devemos fazer. Essa é a minha opinião com relação a isso. A questão de não ofender o meu próximo, né? Porque, poxa, nós somos todos um, e aí o meu amigo tem uma opinião, eu tenho outra opinião, e, né? Se somos todos um, por que nós somos todos um? Quem que define que somos todos um? É a matéria que nos compõe. Não somos todos feitos do quê? De carbono? E se nós somos carbono, nós somos uma alface? Nós somos um cachorrinho? Então, assim, como que eu vou ofender o meu próximo? Não, eu tenho que saber estabelecer o meu limite. Qual que é o meu limite? Aonde o direito do meu... o outro, onde o direito do outro começa, termina o meu direito. Então, se eu começar com a minha ideia, ofender o outro, eu tenho que parar. Porque é muito melhor você ser feliz do que ter razão, né? Aí a pessoa escolhe. Tem gente que prefere ter razão do que ser feliz. Vive na infelicidade, brigando, e tá tudo bem. É questão de escolha, eu penso. Inclusive eu, assim, passei por várias etapas, né, dessa conscientização. Eu me lembro que na época das eleições, eu tinha o meu lado e eu procurava convencer as outras pessoas para que elas votassem de acordo com aquilo que eu pensava. Mas eu percebia que não adiantava, sabe? Porque cada um... É como religião. Não adianta você querer convencer uma pessoa que é de uma religião, mudar para outra com argumentos. Porque existe muito mais coisa envolvida do que apenas argumentos lógicos, né? Tem a paixão, né? Tem a tradição, tem uma série de coisas. E você a questão de identidade. A identificação que a pessoa tem com determinada ideologia faz toda a diferença. Isso está, inclusive, no nosso DNA. Porque, se você for comparar no nível da política, direita com a esquerda, você pode comparar o elétron e o próton, você pode comparar o yin e o yang do tal, você pode comparar a noite e o dia. É a dualidade. Né? É a dualidade, são lados, não tem mistério. Você foi no ponto agora.
Eu cheguei a até não aguentar permanecer nos grupos, de alguns grupos de WhatsApp, por exemplo, e sair, grupo de irmãos mesmo, sair, porque tinham opiniões contrárias, eu não aguentava conviver com aquilo. E eu só fui me acalmar, me harmonizar com isso quando eu comecei a pensar dessa forma, que no mundo existem as duas forças, nunca vai haver harmonia, a harmonia pacífica. A harmonia sempre resulta dessa interação entre os contrários, né? E o yin e o yang, né, que é um símbolo, são conceitos do taoísmo, né? Eles mostram isso, né, que existem forças opostas, mas que numa dinâmica, não estática, mas numa dinâmica, eles terminam se equilibrando e precisam um do outro. Elas se complementam, né? Se complementam. Então, eu comecei a ver que eu e o outro que pensa diferente são complementos meus. Nós somos complementos um dos outros. Então, passei a gostar deles, gostar do contrário, entende? Quando me convenci de que a gente precisa aprender a conviver. Uma coisa que, algum tempo atrás, eu comecei a participar de um grupo no Facebook, que era de uma galerinha que eu conheci através de um canal do YouTube que eu estava seguindo. Eu não lembro nem o nome do canal. Eu sei que essa turminha era tudo o povo do Namastê, gratidão, né? Aquela coisa os New Age, né? E o que eu percebi quando começou a chegar perto das eleições é que eles se identificavam muito com o lado da esquerda por causa daquela questão do compartilhamento, do amor ao próximo, de por que uns têm tanto e outros não têm nada, e eu consigo compreender essa parte, só que o que eu entendo é o seguinte, que nós não deveríamos deixar com que o comunismo ficasse na mão dos políticos, porque eles não têm condição de cuidar do povo, eles têm apenas a sede de poder, então o comunismo seria uma coisa linda, maravilhosa, se ele estivesse no nosso subconsciente, no indivíduo. O indivíduo ter a noção de comunidade. Né? Que o comunismo seria isso, né? A gente viver em comunidade, enquanto que você tem alguma coisa sobrando, você vai lá e divide com aquele teu irmão que não tem, né? Só que isso teria que estar, para ser saudável, teria que estar no indivíduo. E não na mão de poucos poderosos, porque eles nos usurpam quando eles têm esse poder. Então, um Estado gigante faz com que o seu povo seja sacrificado. Então, por isso que eu acho que a gente teria que equilibrar essa coisa para não deixar ficar na mão do Estado gigante, para que ele não nos sufoque, mas, ao mesmo tempo, não deixar que esse capitalismo que passa por cima de tudo nos dominasse. Como fazer esse equilíbrio, né? Por isso que as coisas vão se reorganizando de uma forma ou de outra e vai chegar nisso. Porque não é hoje, não é amanhã. Eu acho que isso vai demorar um bocado para acontecer. Porque nós somos ainda muito pueris, né? A humanidade ainda é muito infantil. Eu acredito que a coisa vai se encaminhando. Eu sou muito política, amo política, faço minhas postagens no Facebook, eu vou ficar louco, né? Só Marta, para com isso. Eu até fiz um post, acho que logo que soltaram o Lula, né? Os meus amigos de direita ficaram desesperados, dizendo que não, isso não pode acontecer. E eu fiz uma postagem lá que depois eles falaram, não, tá, é verdade, tá, tudo bem, a gente entende. Foi um conforto para eles, né? Porque eu entendo que a gente está num jogo. E você escolhe o lado que você quer jogar, vai lá na caixinha de brinquedo, pega a tua espadinha e sai pro parquinho. É isso que eu entendo. Agora, eu tenho a consciência de que eu preciso estar com um pé lá e o outro cá. Porque se alguma coisa ali vai mexer com as minhas emoções de forma negativa e eu perceber que aquilo não está me fazendo bem, eu recuo. E daí eu volto para dentro de mim e falo, ok, é só política. Deixa para lá, é um sistema, você está só no jogo. Volte para dentro de você, você tem a saída. E aí fica tudo bem. Entendeu? Mas a gente precisa interagir, porque essa fonte que se subdividiu e entregou a nós uma parcela dessa consciência, ela quer que a gente experiencie a vida na matéria e devolva para ela depois esse pendrive chamado alma, carregado de emoções, carregado de experiências, para ela dizer assim, ok, você granjeou seus talentos. É isso que eu entendo, sabe? Uhum. E você, Denise, teria alguma coisa complementar sobre isso? Olha só o que eu posso dizer assim, ó, eu tenho muito medo das pessoas cegas pela verdade.
E a verdade mudou muito desde que o mundo é mundo. A gente escravizava os negros porque se diziam que eles nem alma tinham, que eles não eram pessoas. A mesma coisa acontece hoje em dia quando tu mata os animais para comer, porque é teu direito, eles não têm que escolher. Então, tu pode usar o método mais terrífico para assassinar aquele animal que está tudo bem, né? Nada contra quem, mas poderia ser feito de uma maneira mais humana. Mas pela verdade, pela crença que nós somos superiores a todos os outros e que os outros estão aqui para nos servir, a gente continua fazendo barbaridade, né? Uma criança em torno de 2 anos, na Idade Média, não valia nada, era como um feto é para nós hoje. Tanto é que eles ofereciam em sacrifício, várias civilizações ofereciam crianças pequenas em sacrifício, porque aquilo não, ela ainda não era uma pessoa, né? Então aí, se tu for ver, aquela era a verdade deles. Talvez, daqui a um século, a gente vai olhar para nós hoje e dizerem, tu vê, naquele tempo eles faziam aborto em qualquer idade. Aspiravam o cérebro de uma criança com 9 meses, botavam para fora, estava morta, foi aborto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as verdades. Eu acho que isso vai acontecer sim, Denise. Olha só, você falou uma coisa que me fez lembrar. Não me fez lembrar, não, né? Me trouxe a questão do Coliseu, né? O que acontecia na época do Coliseu? Jogavam os cabras lá para os bichos comer, né? E o povo na arquibancada fazia o quê? Como se fosse um gol. E hoje, o que a gente vê nos estádios, né? Um time disputando com o outro naquele arranca-rabo, né? E a torcida do lado de cá e sai se matando de dentro dos estádios e um grita de felicidade pela desgraça e pela perda do outro time. A impressão que eu tenho é que vai chegar num futuro próximo em que a gente vai falar, nossa, olha o que a gente fazia. Né? Eram nossos irmãos que estavam na arquibancada do lado de cá e a gente jogava vaso sanitário na cabeça deles, né? Porque isso aconteceu, né? De jogarem vaso sanitário em cima da arquibancada na cabeça de um torcedor, né? Então acho que vai chegar um momento em que isso vai ser sublimado, né? E que a gente está evoluindo. Eu tenho mais uma pergunta para a Marta e uma para a Denise. Todas duas de pessoas que são do canal, por isso que eu não posso deixar de fazer. E aí eu vou fazer essas duas perguntas e depois a gente fica liberado para, se quiser complementar, terminar com algum comentário que vocês tinham aí anotado e não foi contemplado, né? Vamos ver. Para a Denise é o seguinte, teve um rapaz chamado Kleber Leite que disse: eu gostaria que a astróloga explicasse o significado da superlua cheia do dia 7 na constelação de Virgem. Em 2017 aconteceu algo semelhante. Júpiter estava na constelação de Virgem, acompanhando o Sol. Seria interessante saber a respeito desses dois fenômenos e sua previsão astrológica para 2020. Bom, a previsão astrológica, mais ou menos, a gente já respondeu lá na primeira, quando a gente falou sobre o alinhamento. É que assim, Kleber, a lua, a superlua, lua de sangue, lua azul, essas luas todas, elas são fenômenos astronômicos. Isso simboliza, né, o perigeu da lua em relação à Terra. É quando ela está mais próxima da Terra. Então, daí, como ela está mais próxima da Terra, ela recebe luzes diferentes e muda de cor. Então, às vezes, vai ter 2 superluas no mesmo mês, né? Ou, independe, por exemplo, essa que ele falou de 2017, eu fui dar uma olhada, foi no dia 3/12, né? Só que daí eu não achei bem os dados que ele falou. Para mim, essa lua do dia 3 de dezembro de 2017, o Sol estava em Sagitário, né? O dia 3/12, o Sol está em Sagitário.
e Júpiter estava em Escorpião. Não sei o que ele queria... É que assim, ó, daí qual é a importância que vai ter para a astrologia? Se essa lua cheia tiver com um interaspecto tenso ou alguma coisa significativa, ela vai significar. Mas para a astrologia, o perigeu ou o apogeu não vai interferir. Seria mais algo esotérico, e a astrologia pura, tradicional, ela é anti-esoterismo, por mais que as pessoas mesclem, né? Por exemplo, um esotérico vai aproveitar que essa lua está assim, vai acender uma vela da tal cor, vai fazer um ritual. Isso nada tem a ver com astrologia. Nada tem a ver com astrologia. Aí já é outra coisa. O que a gente faz com astrologia é calcular órbitas dos planetas e seus interaspectos, e aí fazer a nossa análise. Não é nada esotérico, até porque para a gente, por exemplo, um trânsito de Plutão, como a gente está passando agora, para nós não existe nada que se possa fazer, porque é a mesma coisa que tu ter um vulcão em erupção e querer botar as mãos em cima. Eu vou fazer uma reza aqui, ou vou fazer um ritual e isso vai... Não vai, sabe? Tem leis muito fortes, muito... que elas têm que ser assim, porque se não são assim, a gente não vai aprender o que precisa aprender. Não existe nenhum aspecto ruim. Todos os aspectos têm que ser trabalhados. Até os bons tu tem que estar esperto, senão eles passam e tu não vê. Então... Há um critério, assim, por exemplo, a gente agora teve dia 9/3, né, a gente teve uma superlua, 8/4 a gente teve outra superlua, e a gente vai ter mais outra no ano que vem, dia 27/4, tá, que é quando a lua está mais próxima, porque ela faz uma elíptica, e uma elíptica não é a redonda, como se fosse centralizada, ela é mais enviesada, vamos dizer assim. Então, às vezes, ela está mais próxima, às vezes mais longe. Quando ela está mais próxima, menos de 362 mil quilômetros, ela vai ficar maior, ela vai ter uns 13% a 15% mais de brilho. Então, isso é muito lindo, mas como espetáculo celeste. Para a astrologia, tem que ter outros fatores envolvidos. Isso é um aspecto, é um fenômeno astronômico, não é astrológico. Astrológico seriam esse que está acontecendo agora, esse alinhamento de planetas em Capricórnio, que está dando todo esse quiprocó que a gente está vivendo. Isso sim, mas esse outro, então, tem muita mescla entre o que é astrologia, o que é esoterismo e o que é astronomia, né? Eu espero que tenha ficado claro. Foi muito boa essa distinção, porque a gente que não estuda isso realmente fica confundindo muitas coisas, né? E esse esclarecimento é importante. Se tivesse tempo, eu iria tirar mais dúvidas sobre essa questão da astrologia. Vamos fazer um vídeo só sobre astrologia, né? Assim o pessoal fica... Olha, e a última pergunta, eu posso até dirigir para as duas, passando logo a palavra para a Marta, porque não tem nada a ver com coronavírus, não tem nada a ver com astrologia, tem a ver com espiritualidade mesmo. E como vocês duas passaram por experiências que foram mais profundas do que a maioria das pessoas, talvez seja melhor para vocês responderem. Ela pediu que a gente falasse um pouco sobre o eu superior. Deixa eu ver aqui como é o nome dela. Deixa eu ver. É Lídia Dias. Ela disse assim, fala alguma coisa sobre o eu superior. Ela quer entender melhor o que seria esse eu superior, se ele existe, se existe, o que é. Marta tem alguma ideia, já pensou sobre isso, já experienciou alguma coisa sobre isso? O eu superior, tem algum conceito sobre isso? Olha, eu entendo o seguinte, ó, eu sempre gosto de fazer uns comparativos, né, pra gente, porque como é um assunto meio, um assunto metafísico, a gente precisa ter alguma base aqui para comparar. Então, o que eu imagino com a questão da espiritualidade, eu acredito que não tenha muito a ver com espiritualidade, mas sim com a tecnologia que a gente desconhece. Por quê? Se eu pegasse a minha avó,
que já não está mais entre nós, e chegasse para ela com o celular na mão, mostrando para ela um vídeo, ou eu conversando com ela através de um celular, hoje, ela sairia correndo. Ela ia achar que era um espírito mau, alguma coisa que tinha me obsidiado, me jogado dentro daquele aparelho. Essa é a certeza que eu tenho, de que minha avó correria. Então, a espiritualidade, na minha opinião, nada mais é do que aquilo que a gente desconhece da tecnologia. Por que eu digo isso? Porque a inteligência artificial está aí para nos mostrar que nós, possivelmente, neste plano tridimensional, somos apenas hologramas. Essa é uma hipótese ainda, mas que faz muito mais sentido do que muitas crenças religiosas que não fecham, tá? Que as pontas não se amarram. Se partirmos do pressuposto que estamos num holograma e que isso que nós pensamos ser a nossa realidade é apenas uma ilusão, o nosso eu superior seria o nosso programa, o nosso software. Entende? Então, assim, esse eu superior tem vários e vários e vários níveis. Por quê? Uma coisa é fato, essas teorias conspiratórias que muitos dizem, né, a teoria da conspiração, sempre tem um fundo de verdade por trás de um mito, de uma ficção. O que eu percebo é que a ficção, ela compete mano a mano com a realidade, e muitas vezes a realidade ela é mais dura de aceitar e mais dolorosa do que aquilo que a gente vê na ficção. Então, o que eu entendo é que esse eu superior, ele tem vários níveis, até chegar nessa fonte, essa energia que se expandiu para que a gente pudesse experienciar as coisas na matéria, porque a energia somente no nível sutil, ela não toca em nada, né? Ela não tem essa condição de ter várias experiências, então ela se dissolveu, se expandiu e virou tudo o que existe para que tenha várias experiências. E o nosso objetivo qual é? É pegar todas essas experiências, guardar no nosso registro acástico para devolver para lá. Tudo vai sendo armazenado, tudo é informação. E Nikola Tesla dizia: se quiser entender o universo, pense em termos de frequência, energia e vibração. É o que somos. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter todas essas informações armazenadas num pendrive, né? Que seria a nossa alma, digamos assim. E depois disso ter sido coletado, o nosso espírito, né? Que volta a esse ser superior, tem todas essas informações e que é tudo que existe. A gente só está fragmentado. Agora, essas teorias conspiratórias que o povo fala, porque teve os deuses astronautas desceram aqui e mexeram no nosso DNA e tal, pode ser verdade, tá? Pode ser verdade que nós sofremos uma mutação genética. E para que os objetivos, ninguém sabe ao certo. Então, o que é importante a gente saber com tanta teoria conspiratória, com tantas suposições, com tantas informações espalhadas, né? É tipo um quebra-cabeça com as peças todas desmontadas e a gente não tem o desenho desse quebra-cabeça. O que eu acho que é o mais importante para a gente poder sair dessa sopa cósmica? É a gente buscar a nossa própria intuição, porque de lá vem todas as respostas. Como que a gente faz para buscar a intuição de forma limpa? É tirando todas as cascas dessa cebola que a gente foi se tornando com o crescimento. Então, a gente nasce puro, né? Nasce puro e neutro. E dependendo do meio em que a gente é inserido, é o tipo de casca que a gente vai tendo. Essas cascas vão formando a nossa personalidade, e com o tempo a gente fica tão encaixotado que tudo o que a gente pensa está condicionado às nossas crenças. Aí,
Você pensa que está tomando alguma decisão, mas não é você que está tomando decisão. Você está tomando uma decisão influenciado pelo meio e pela tua personalidade. Então, o nosso papel na vida é tirar todas essas cascas para que voltemos à nossa essência, façamos a nossa reconexão com a nossa fonte, e que nada mais é do que o retorno do filho pródigo à casa do pai, né? Ou então a jornada do herói, que no final ele descobre-se que todo o processo nada mais é do que a continuidade do todo, o tempo todo, né? É o eterno retorno. E aí você descobre a pedra filosofal, que nada mais você precisa perguntar, tudo vem, né? Vem em forma de informação, inputs que chegam, e você entende que tudo está no lugar que devia estar, né? Eu penso assim, o eu superior é isso, é a nossa intuição, que nos diz o que fazer, nos diz qual caminho seguir, todas as escolhas que a gente precisa tomar na vida tem que ser com base na nossa intuição, mas essa intuição tem que estar limpa. Como é a forma de ela estar limpa? Nos livrando de todas as crenças que nos foram impostas pela sociedade em que pertencemos. Certo. E Denise, que teve uma experiência mais profunda de EQM, né, em que ela se desfez dessas cascas de cebola que Marta estava falando, teve que se desfazer, né, daquele personagem, deixar ele para trás. Será que você tem uma noção, assim, ainda alguma coisa a dizer sobre essa questão do que é o eu superior? O nosso eu superior, o que é que ele é? O eu superior, eu acredito que seja a energia, a ligação direta com a mônada, né? Isso aqui é o ego. É eu, meu nome, minha carteira de identidade, quem eu sou, o que eu estou fazendo, quantos filhos eu tenho, quantos amigos. Agora, o meu eu superior é bem diferente. O meu eu superior tem outros adjetivos para encontrar o real objetivo dele. Então, o eu superior é a ligação, é aquilo que é puro em mim, é a minha centelha divina, é aquilo que eu consigo acessar quando eu estou muito em paz. E quando eu consigo me desvencilhar desse ego, aí é fácil atingir o eu superior. Mas Então, essa casca, é como ela falou, essa casca é o que impede, e isso forma essa a divisão entre as pessoas, né? Onde é que está o eu superior? Não, está dentro de ti. É aquilo que tu estava falando antes, como se fosse uma estátua e pelas rachaduras a luz sai para fora. Aquilo foi muito significativo, né? Então, é exatamente isso. É o que está por dentro desse ego, por trás dessa persona que tu carrega. Essa é a tua verdadeira identidade, que, na verdade, é a ligação com o todo. O que não te deixa tu entender com maior facilidade é os apelos do ego. Aí, por isso que as pessoas ficam perguntando onde é que ele está, que eu não sei. Porque elas vivem na distração, elas se distraem o tempo inteiro, né? Ou é a TV, ou é uma revista, ou é um blog, ou é um vídeo. É sempre, é como chamam os americanos, é overthinking, é pensar demais. Eles pensam tanto que não conseguem acessar. Então, é algo que está muito longe, porque precisaria silenciar o pensamento, silenciar as tuas intenções, para realmente tu sentir o teu eu superior. Está dentro de ti. Perfeito. É isso mesmo. Eu, quando fiz um vídeo sobre Jung, né, aquele psicanalista, ele teve um EQM, não sei se vocês chegaram a assistir o vídeo, mas tem um vídeo aí no canal sobre a EQM de Jung. Sim. E ele, quando chegou lá, ele entrou em contato com o eu superior, tanto dele quanto do médico dele, né? E eu tive, então, essa impressão de que o eu superior seria a nossa contraparte divina, né? Como disse, mais ou menos como disse Denise, que aquela mônada, né? Aquela que, de certa forma, como Marta falou,
envia algumas centelhas dele para a Terra para viver experiências. Numa dimensão, ele pode ser uma mãe de 3 filhos, como é o caso de Denise, né? Noutra dimensão, ele pode ser um homem, como disse Marta na EQM dela, que se sentiu como um homem fumante. Ela não entende como ela poderia ser um homem fumante, porque nem é homem, nem é fumante. Mas é como se isso estivesse acontecendo agora, paralelamente. Quer dizer, essa mônada, né, essa centelha divina, ela pode lançar faíscas e viver várias experiências paralelamente. Ninguém sabe por quê, talvez não tenha nem finalidade, seja apenas o que ela é, né? Se Deus, ou a centelha divina, sempre existiu, sempre foi assim, não existe uma razão de dizer por que ela é assim. Se ela já sabe tudo, para que ela quer viver experiências? Não sei, ela é assim, sempre foi, talvez sempre será, né? Mas é aquela contraparte nossa que tá lá sempre esperando o retorno dos dados, né, que a gente coleta aqui e ele vai colocando no banco de dados, né, de experiências dele lá. Mas então quer dizer que sempre que a gente volta, a gente se torna inteiro de novo com ele, a gente se torna um com ele. Então é o que nós realmente somos, é o eu superior. E isso que a gente vive aqui é uma experiência dele, mas é coisa ilusória, passageira. É uma experiência que não é a existência em si, é só um holograma, né, como disse Marta. Então, eu acho assim, às vezes eu pensava, meu bisavô morreu já no ano de 1936, ele morreu em 36. Eu tinha tanta vontade de encontrar ele, eu olho para o retrato dele assim, eu gostaria tanto de encontrar meu bisavô. Mas quando eu acreditava mais em reencarnação como uma coisa assim, linear, eu dizia, capaz de quando eu voltar, ele não está mais lá, ele já está aqui, encarnado noutra vida, não vou encontrar com ele, será? Mas hoje, já tendo essa visão do eu superior, eu acho que ele está sempre lá. Não vai ter nenhum momento que ele não esteja lá, entende? Porque eu e ele somos um, então a gente, quando se reencontrar, a gente resgata tudo, todas as vivências, todas as memórias. Nada vai se perder, né? Ninguém vai se perder de ninguém. Porque eu tinha a ideia do personagem se perdendo do outro. Mas se está tudo lá, todos os dados estão lá, reunidos no eu superior, não vai haver a mínima possibilidade de você voltar e não encontrar sua filha que morreu, sua mãe que morreu, seu avô que morreu, o bisavô, o pai dele. Estão todos lá. Isso me deu um certo conforto, né? Eu não sei o que é que vocês pensam disso, se confirma. Então, tem uma questão que até acaba desconstruindo tudo aquilo que a gente acredita ser real, porque se a gente for analisar que o conceito de espaço-tempo que a gente tem, ele é ilusão também, porque não existe o lá, e não existe o aqui, é tudo aqui, acontece tudo no agora, e no aqui. Então, nesse caso, elimina ação e reação, karma e dharma, livre-arbítrio e determinismo, tudo isso precisa ser revisto, jogado no lixo e depois reconstruído, porque se não existe o espaço-tempo e tudo acontece no aqui e no agora, então como é que eu vou ter um karma em cima de uma coisa se ela foi... Quando que ela foi cometida? No passado ou no futuro? Mas não existe passado e futuro, né? Uhum. Então, tudo isso só se aplica, isso tudo só se aplica à nossa tridimensão, onde existe o espaço-tempo. Porque fora do espaço-tempo, acabou o karma e dharma, acabou o céu e inferno, né? Acabou tudo, porque não existe o tempo. Então, como que você vai pagar por uma coisa que você cometeu no passado se o passado não existe? Então, tudo isso... Pois é, Marta, isso aí coloca em xeque muita coisa e se a pessoa entender isso, tira muita dúvida, né? Com certeza. Denise, quer falar alguma coisa e complementar? Eu ando fazendo um estudo novo com um cientista, Jean-Pierre Garnier Mallet,
eu não sei se vocês ouviram falar, ele fala do desdobramento de tempo, que é aonde tu entra em contato com o teu duplo, né? Então, ele ensina técnicas, ensina meditações, para que tu consiga acessar o teu duplo. E ele fala justamente nessa linha que a gente agora está trabalhando, está se abrindo mais, que é a multidimensionalidade, né? Então, é muito interessante. Eu deixo essa recomendação para quem assistiu o vídeo, procurem por ele. Desdobramento de tempo, Dr. Jean-Pierre Garnier Mallet. A gente encontra na internet, é alguma coisa... Encontra bastante. Muito em espanhol. É que eu estudo muito em espanhol, né? Eu tenho muita facilidade, assim, com espanhol já há muito tempo. E, para mim, é muito... abriu muito o meu leque, poder estudar em outros idiomas. Sim. Então, isso amplia muito. E foi numa dessa, mas eu tenho a impressão que tem alguns canais, ainda muito pouco, que tratam em português, aqui do Brasil já, que tratam dessa teoria do desdobramento de tempo, que é exatamente isso que a gente está falando. Que tudo é agora. A parte do princípio que não existe a reencarnação, não existe... Tudo é nesse momento. E se a gente consegue acessar esse conhecimento e entrar nessa vibração, imagina a libertação que a gente vai ter de todas essas amarras. Muito. Eu consegui fazer um contato em uma dessas técnicas. Eu treinei muito, com meditação, e consegui, a sensação é muito forte mesmo. É a mesma sensação que a gente sente, muito semelhante à que a gente sentiu, o amor que a gente sentiu lá na EQM. Então, eu senti que realmente eu estava na vibração certa pela aquela sensação de amorosa que eu estava sentindo, né? Então, aí tu percebe realmente como a gente cocria, como tu é o próprio protagonista da tua vida. É muito, muito lindo esse estudo. Estudem, pessoal, que vocês vão gostar. Com certeza, eu mesmo vou procurar, porque eu estou nessa busca, né? Eu tenho levado uma vida ultimamente muito assoberbada, né? Muito sobrecarregada de trabalho, de obrigações, cumprimento de tarefas que eu não posso deixar de cumprir, e fica a desejar esse encontro comigo mesmo, né? Esse volta ao meu centro, e isso fica a desejar. O tempo que resta é pouco, né? Quando a gente sobra um tempinho, a gente vê que está com sono, vai dormir, não consegue mais e tal. Mas é muito importante que a gente consiga fazer isso. Eu vou procurar me informar sobre ele. Bom, eu vou deixar agora em aberto para que cada um possa fazer seu encerramento, dizendo se tem alguma coisa ainda, alguma informação ou comentário que não foi contemplado aqui, pode aproveitar e fazer o seu fechamento aí. Pode ser. Denise pode fazer assim. Assim, eu fiquei muito feliz da gente ter feito esse debate. Eu acho que quanto mais a gente se expressar, mais a gente vai clarear, mesmo os pontos que estejam ainda meio com nó, a gente consegue cada vez mais, aquilo vai soltando e vai ficando mais fácil o entendimento, porque realmente não é um entendimento fácil, precisa muito, muito open mind, precisa tu sair da caixa, tu abrir a cabeça, é exatamente isso. Não pense com aquilo que você tem pré-determinado até hoje, tudo que você aprendeu, aquilo que você acreditou. Espere por algum momento não acreditar em nada do que está pré-estabelecido. E se sinta livre para buscar, para usar o sentimento, porque o sentimento que é aquilo de mais importante que nós temos para saber se estamos sintonizados. É no sentir. Quando você sente, o coração fala. Como é que a gente sabia antigamente, no tempo das cavernas, vamos dizer assim, ou, né, falando na experiência dos homens das cavernas,
Como eles sabiam aonde estava a caça? Porque quando acordava de manhã, já pensa como deve ser difícil tu acordar para o lado, não ter nada para comer, as crianças estão chorando, ninguém tem nada para comer, tem velho para sustentar. E saía o mais jovem, ia lá e trazia comida. Como é que ele adivinhava onde tinha? Porque isso devia de ser muito difícil, não tinha GPS, ia saber que ali, depois daquela montanha, tinha uma curva do rio, que tinha animais bebendo e tal, tudo foi baseado na intuição, foi baseado nessa sabedoria que nós trazemos. Só que por conta de toda a maneira como a nossa civilização vive, a gente se distanciou demais. E agora está na hora de voltar. Porque nós temos que ser os melhores possíveis. Melhor para todo mundo. Melhor para os animais, melhor para as pessoas, melhor, sempre. E basear tudo no amor. Porque só no amor é que vai construir alguma coisa. Se você está se sentindo mal com alguma coisa, você está indo no caminho errado. Se você está fazendo alguém sofrer com alguma decisão sua, você está no caminho errado. Pense primeiro com amor. Lembre disso. Eu tenho que colocar o amor na frente. E aí tudo vai dar certo. A gente vai ter uma maravilhosa experiência, que é o que a gente veio ter aqui. É isso. Muito obrigado, Marta. Muito obrigada, Paulo. E estou à disposição para o que precisarem de mim. Contem comigo. E é isso aí. Nós é que agradecemos, Denise. Marta, quer fazer alguma conclusão, algum fechamento? Sim. Então, eu queria agradecer a presença e o tempo que a Denise dispôs, né, para conversar com a gente. E gostei muito do nosso diálogo. E, assim, eu queria fazer uma observação, uma máxima estoica, né, de Epicteto, quando ele fala que é impossível para um homem aprender algo que ele pensa que já sabe. Então, a gente tem que estar sempre aberto para o novo. Porque quando a gente acha que já sabe tudo, a gente se priva de aprender coisas novas, né? E daí eu volto com mais uma máxima, só que essa no caso de Sócrates, onde ele fala que só sei que nada sei. Porque realmente, quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que não sabe é nada. E aí, para não ficar aquela coisa ruim de que a gente é um nada, não é verdade. A gente só precisa saber que o bem sempre vence no final. Mas o que é o bem? Na minha concepção, é a sabedoria. Porque o mal, que seria a ignorância, e não falo ignorância no sentido pejorativo da palavra, mas a ignorância no sentido do desconhecimento mesmo. A ignorância, ela é finita. Então, o mal perde para o bem. Porque a partir do momento em que você aprende um mínimo sobre alguma coisa, você já não é mais ignorante. Porém, aquele mínimo que você aprendeu não é nada perto do que você ainda pode aprender sobre aquilo. Então, nunca tem fim a sabedoria. Então, por isso, o bem sempre vence no final. Muito bem. Agradeço você, Paulo, por disponibilizar o seu canal para a gente poder conversar. E, de repente, né, a gente consegue, com isso, agregar e ajudar mais pessoas a entender aquilo que a gente entende, não que a gente tenha a verdade, porque não tem como, né? Cada um tem que buscar a sua própria, mas é essa divisão de ideias que faz com que as pessoas parem para refletir, né? Mas com certeza, essa nossa conversa vai agregando pessoas, né, que têm afinidade com esse tipo de pensamento e vai potencializando, né? E vai crescendo aquela energia. Se a gente não se une, se a gente não coloca para fora o que a gente pensa, fica tudo espalhado, né? Então, a tecnologia hoje nos ajuda muito e a gente tem que lançar a mão desse privilégio de viver numa época em que eu estou aqui em isolamento social na minha casa e consigo, em 10 dias, fazer 2 vídeos e falar com 100 mil pessoas no mundo inteiro. Quer dizer, é uma coisa fantástica, né? Então, e vocês estão fazendo a mesma coisa através do nome, num nome tão apropriado, que é canal, né? O canal canaliza todas essas energias e distribui, é uma coisa fantástica.
E eu queria terminar, já que você falou os históricos, né, eu queria falar a mesma coisa em duas visões, cristã e taoísta. A visão taoísta tem uma imagem que ele diz assim: um jarro de barro, ele é um volume e tem uma casca de matéria, mas a utilidade dele está no vazio que é dentro dele, né? Então, a utilidade dele não está no que existe de matéria, mas no que existe de vazio. Isso reforça um pouco o que Marta estava falando. Não se pode colocar mais nada em um recipiente que já está cheio. E Jesus falava a mesma coisa quando ele dizia: não se coloca vinho novo em odres velhos, porque se o vinho novo for colocado num odre já usado, ele vai estufar, explodir, vai se perder todo o vinho. É mais ou menos isso, né? Algo que foi renovado e renascido não pode mais voltar ao tamanho anterior, né? Não cabe mais em nada. Então é por isso que muitas vezes perguntam: qual é a sua religião? Eu digo: nenhuma e todas, porque não cabe mais em uma religião, não tem mais como caber, né? Mas a gente aproveita tradições, né, de várias religiões e aproveita muita sabedoria que elas trazem, como taoísmo e cristianismo, budismo. A gente está sempre pegando informações de todas essas fontes e se enriquecendo, né? Então eu quero aproveitar e agradecer ao universo que nos proporcionou esse encontro, que ele nos proporcione muitos outros e que enriqueça o mundo inteiro com esses pensamentos dele que a gente canaliza aqui. Estamos disponíveis para o que ele precisar e agradeço a vocês imensamente e estou à disposição quando tiverem ideias aí, alguma coisa para comunicar, fiquem à vontade. E quando Marta reativar o canal dela, né, que ela estava já começando, terminou interrompendo, mas vai retomar. Eu já criei, eu só não coloquei conteúdos lá ainda, mas eu tinha um canal que estava parado, desde esse período que eu comecei a mexer com o e-book, que eu criei aquele e-book lá e tal. Então eu reativei o canal, mudei a arte dele ali e só não coloquei os conteúdos lá ainda. Eu vou passar o link para você, daí você, quando for publicar o vídeo, você já coloca o link. Pronto, eu no meu canal vou recomendar o seu para que as pessoas possam ver e se linkar lá também. Vamos fazer essa rede. E Denise tem o Instagram, né, dela. Não sei se tem alguma ideia de criar algum canal também, ou se tem site. Eu tenho um canal que tem algumas coisas do livro, mas assim, não tenho nada. Eu sou meio tímida, né? Aí eu não tenho nada ainda gravado, né? No Instagram tem bastante conteúdo, né? Daí pode deixar o Instagram, e o Instagram também é bom que as pessoas podem entrar em contato comigo ali. Pronto. Eu vou colocar mais uma vez o seu Instagram, e se Marta tiver também, me passa aí pelo WhatsApp, que eu coloco lá na descrição, algum contato, porque na última vez que Marta falou, teve muita gente procurando, pediu o e-mail dela, e ela autorizou que eu passasse, eu passei. Então, se tiver algum outro canal que você queira disponibilizar, é só mandar pelo WhatsApp, que eu coloco na descrição do vídeo. Se não, se autorizar também, eu coloco o seu e-mail, para que as pessoas possam ir se aproximando e entrando em contato com vocês, tá bom? Bom, muito obrigado. Desculpe aí se demorou demais. Vem cá, Belinha, vem para mostrar você, vem. Vou mostrar a Belinha para você, já que o seu aí me apresentou. Deixa eu pegar ela aqui, tá? Ela aqui, mostrar ela aqui. Ai, que linda! Olha, essa pra mim. Olha, ela amiga. Belinha. Olha lá, amiga. Como é o nome dessa sua aí? A minha? Sim. É Suri. Suri. Ah, parece com Belinha, parece que é familiarizado, só muda a cor, né? Parece mesmo. Isso aqui é sabedoria, viu? Vive meditação. Enquanto eu vivo procurando um tempinho para fazer, ela vive eternamente em concentração, percebendo todo o momento presente. Vive no presente total. Bom, então,
Eu vou lá. Tchau e um bom final de semana para vocês. Obrigada por tudo, Paulo. Tchau. Tchau, Muito Marta. prazer. Tchau, Tchau. tchau, Paulo. Tchau. Obrigado.